Ele é o maior campeão de voleibol da história, com mais de 30 títulos importantes em 20 anos de carreira. Como treinador, ele conseguiu incríveis 5 medalhas olímpicas consecutivas. Além de ser um grande técnico, ele também é um mega empresário e autor de livros com o título como Transformando Suor em Ouro e também Cartas para um Jovem Atleta, Determinação e Talento, O Caminho da Vitória. Hoje eu vou te mostrar os top 10 segredos do sucesso de Bernardinho. Mas principalmente a gente precisa de gente, né? Eu acho que esse é o que nos une, né? Na minha área, eu não presto nenhum serviço, eu não vendo nenhum produto. A única coisa que eu tento fazer é extrair performance de pessoas, criar times de alta performance. Eu tenho que ouvir, todos têm que se sentir participantes dessa estratégia que nós vamos traçar. Caso contrário, se vocês não estiverem convencidos de que aquela é a melhor estratégia, no momento de dificuldade, certamente vocês não seguirão aquele que é chamado de líder, né? E como liderar, como motivar, é uma questão também um pouco, eu acho que caso a caso. É importante que a gente tenha conhecimento, que a gente conheça as pessoas, né? O Colin Powell diz o seguinte, que o momento em que os seus soldados deixarem de vir a você, né, é o momento que você deixou de liderar, porque ou eles não têm mais confiança em você, ou ele acha que você já não se importa mais com os problemas deles, quer dizer, com eles. Então é importante que a gente tenha esse contato, que a gente conheça, para que a gente possa liderar. Agora, o grande desafio, quando alguém é elevado a uma situação digamos, como é que se diz, ele é promovido, ele se torna titular, por exemplo, um ícone da seleção, de um time ou de uma empresa, que ele continue demonstrando, para ele continuar liderando. Uma coisa é ele ser chefe, outra coisa é ele ser líder. Uma coisa é ele ser o líder ali dentro, outra coisa é você ter uma faixa de capitão. É uma coisa que depende. A questão é a seguinte, ele vai ter, para continuar inspirando as pessoas, demonstrar aquele mesmo nível de obstinação, de determinação que ele demonstrava antes. E aí, então eu sempre conto histórias a respeito dos meus domingos. Eu, de modo geral, as decisões acontecem nos domingos da nossa vida. Então, num domingo qualquer, eu estava em Roma, dia 18 de julho passado, e eu descobri, entre outras coisas, que 500 brasileiros fazem mais barulho do que 13 mil italianos, porque nós estávamos na Itália, né? E eram apenas 500 brasileiros contra 13 mil italianos, eles fizeram uma balbúrdia danada, então parecia que nós estávamos jogando em casa. Mas o fato é que, terminada a partida, eu não vibrei, e saí do ginásio rapidamente. Aí a imprensa, obviamente, preocupada, não, se vibra muito, não, ele vibrou muito, tem alguma coisa. Ele não vibrou muito, tem alguma coisa também, então tem sempre alguma coisa. E o fato é que eu saí do ginásio preocupado, por quê? Porque menos de um mês depois chegariam os Jogos Olímpicos. E aquela vitória contra a Itália, um dos grandes oponentes do Brasil, dentro da Itália, poderia criar a ilusão de que aquela performance seria suficiente para nos garantir uma medalha de ouro olímpica, menos de um mês depois. Eu estava querendo combater, ou buscar uma ideia, uma estratégia que combatesse essa possível ilusão que se criaria nos jogadores. E então, como sempre faço, eu crio aquelas que eu chamo de zonas de desconforto, para testar o comprometimento dos jogadores. Eu fui para fora para pensar o que eu ia fazer depois da vitória. E pensei a seguinte conclusão, bom, vou marcar uma reuniãozinha para amanhã. Na realidade eu pensei, vou marcar um treino para amanhã, mas não disse a eles que seria um treino. Eu disse a eles, pessoal, pode comemorar, vamos tomar uma massa na Itália, tomar um vinho, nada mais justo, depois de uma vitória como aquela. Amanhã faremos uma reunião às 2 horas da tarde. Me parecia um horário bastante tranquilo e flexível. Podem acordar até meio-dia, né, descansar um pouco mais, fazer uma pequena refeição, nos reunimos às 2 da tarde. E eles chegaram para a reunião, mal sabiam eles que eles iam treinar. Eu apenas disse, você sobe e muda de roupa que nós vamos treinar. Pô, mas treinar depois de uma vitória no final, como ontem, treinar de novo? Você está louco? Não, eu simplesmente queria mudar o foco deles da vitória anterior, porque só nos interessava uma vitória, que era a próxima. A anterior nos tinha ensinado alguma coisa. E eu gostaria que o ensinamento fosse, aquela performance não nos garantiria nada um mês depois, a não ser a necessidade de trabalhar mais e melhor, com mais qualidade, para que nós pudéssemos conquistar alguma coisa menos de um mês depois. E fomos treinar, com o simples objetivo de mudar o foco. Se eles fossem ficar chateados comigo, que ficassem chateados pensando nos Jogos Olímpicos e não na conquista da Liga Mundial. Muito mais importante do que querer ser seguido, a liderança tem muito mais a ver com as pessoas quererem seguir você, se disporem a seguir você, porque você tem uma postura correta, porque você é um grande trabalhador, porque você é uma pessoa competente, porque você tem valores que inspiram essas pessoas. Isso é liderança. Aí eu sou líder porque me colocaram como técnico, portanto, tenho que fazer aquilo que eu quero. Se não houver um grande trabalho de convencimento, e o convencimento, na minha opinião, só vem com a participação, se nós vamos traçar uma estratégia para o ano que vem, para a nossa empresa, eu tenho que ouvir, todos têm que se sentir participantes dessa estratégia que nós vamos traçar. Caso contrário, se vocês não estiverem convencidos de que aquela é a melhor estratégia, no momento de dificuldade, certamente vocês não seguirão aquele que é chamado de líder. Eu diria que, antes de tudo, você tem que estabelecer uma questão de confiança.
fazer com que as pessoas entendam que só a preparação, o trabalho em equipe vai te levar realmente a algo realmente significativo, né, a importância disso tudo. E a missão do treinador é meio que estabelecer uma cultura, né? Você fazer com que as pessoas passem a acreditar naquilo. Talvez eu não seja tão bom vendedor, mas você talvez... que as pessoas têm técnica, conseguem fazer coisas assim, mas eu acho que você tem que inspirar pessoas, dar o exemplo, né? Mas 1000 palavras não vão inspirar pessoas da forma que os atos inspirarão, não é verdade? Então, liderar pelo exemplo, as atitudes do dia a dia, tudo isso vai fazer as pessoas, eu quero seguir aquele cara, eu estou com ele porque ele faz a coisa correta, etc. Ele se dedica a isso, eu acredito nele, gosto dele. Embora a gente tenha uma forma que desagrade um pouco, mas isso é só a forma, porque acho que a intenção dele é boa. Na forma, todos nós vamos errar. Se errarmos na intenção, quebra o selo importante que é a confiança. E no início do ano havia sido estipulado da Federação Internacional um prêmio altíssimo. E eu então achei que aquele prêmio ele geraria um desequilíbrio muito grande. Você ganhar $100 mil como prêmio individual e ter um prêmio muito pequeno para ser campeão do mundo era uma coisa distorcida. Eu propus aos jogadores que esse prêmio fosse dividido. Quem é o melhor levantador sem um bom atacante, um bom passe, etc, etc? Quem é um bom titular sem um bom reserva que o treine permanentemente, o desafie permanentemente? E eles aceitaram dividir. 50% permaneceria com o jogador premiado, um belíssimo prêmio, e os outros 50% seriam divididos entre os outros 11 jogadores, que foi aceito imediatamente. O que demonstrava exatamente essa noção de consciência coletiva, da importância de todos no processo. Eles aceitaram. E essa é a minha teoria de que a participação de todos é fundamental. Ela foi comprovada no Mundial. Porque no Mundial 2 jogadores foram premiados. O Maurício foi o melhor levantador e o André Nascimento o melhor atacante. Só que terminaram tanto a semifinal quanto a final no banco. Duas peças que até então eram tidas como menos importantes, o Ricardinho naquele momento e o Anderson, que eram peças que estavam na reserva, terminaram como titulares. Provando essa teoria de que, olha, não é menos importante. Você entra para reverter uma situação de dificuldade, e isso é uma coisa muito bem sedimentada dentro do grupo. Eu digo, quando aconteceu a Copa do Mundo e várias comparações foram feitas, né? Primeiro, criticar depois da coisa acontecida é fácil, você não está ali, é tudo tão simples. Só não perde quem não joga. Jogou, você pode perder. Né? Mas o fato é que eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para aprender. Que lição podemos extrair daquela experiência? A lição mais clara é que o talento por si só não basta. Né? O dinheiro pode até comprar o talento, mas ele não basta. Tem que haver comprometimento, trabalho. Né? Vimos agora o Internacional sendo campeão do mundo contra uma equipe muito superior. Se apenas a questão econômica bastasse, não precisa nem jogar. Quem investiu mais? O budget desse aqui é 100 milhões de euros, desse aqui 100 milhões de reais. Portanto, ganhou. Não entra em campo, já dá o troféu. Há uma outra frase muito interessante, a questão da preparação desse sistema, que é de um grande campeão de tênis chamado Arthur Ashe, primeiro campeão negro a ganhar um aberto e tal, americano, de tênis. E ele dizia o seguinte: a autoconfiança é algo muito importante para o sucesso. Mas a preparação é algo essencial para a autoconfiança. Sem preparação e capacitação, não teremos confiança em nada. O que gera confiança é exatamente a consciência de que nós fizemos aquilo que era possível ser feito. Uma vez me perguntaram o seguinte: Bernardinho, qual é a frase que você pescaria, assim, que você usaria para simbolizar a sua filosofia de trabalho? Eu fui a um programa de televisão uma vez, chamado Terceiro Tempo, que eles dizem que é programa de esporte, mas na realidade é programa de futebol, só tem futebol. Eu fui lá, e junto comigo foi um rapaz de Santa Catarina, campeão mundial de fisiculturismo. Já viram ao vivo um campeão mundial de fisiculturismo? O cara era enorme. E estamos lá no programa, aquela coisa toda, o pessoal do futebol, eu, o rapaz. Lá pelas tantas, o apresentador, Milton Neves, chama o rapaz e pergunta como é que ele faz no mundial. Aí ele vai lá atrás, coloca uma sunga e um óleo no corpo. O cara voltou enorme e brilhando, né? E começa a fazer aquelas posições, começa a fazer assim, assim e tal, vai ficar verde já, não parava de crescer o cara, né, monstro. Eu vi músculos que eu não sabia que existiam. E aí o cara perguntou o seguinte a ele: como é que você faz para se motivar, para todos os dias, né, repetir essa rotina insana, levantar toneladas de quilos e tal, a dieta que você faz, para ficar desse tamanho? E ele responde, eu estava sentado ali, né, ele falou assim: eu me motivo com a frase do Bernardinho. Quando ele fez assim, né, o muque do cara veio aqui, né, cara? E eu falei: o que será que eu disse para esse cara ficar desse tamanho, né, cara? Aí ele então disse o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer, tanto nós quanto os nossos concorrentes querem, da mesma forma. A diferença está na preparação diária, na implementação diária. Naquela segunda-feira com preguiça, eu vou fazer de novo. Porque a única coisa que vai nos dar segurança na hora da decisão é o senso do merecimento.
Senso de merecimento significa eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário ser feito para obter aquilo que eu quero obter. Se você gostou desse vídeo, eu vou ter muito mais vídeos como esses dentro do meu canal. Então se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e também deixe o seu comentário. E ainda, se você quiser participar da minha lista VIP, basta você clicar aqui no canto esquerdo da sua tela, onde está escrito lista VIP, e lá eu revelo como você pode conseguir trabalhar de qualquer lugar, quando e como quiser, através do YouTube. E a única coisa que você tem que fazer é clicar no link agora e se inscrever para a lista VIP grátis. Nós já somos mais de 9.351 pessoas e talvez em um momento futuro essa lista já não esteja mais disponível para você. Então se inscreva agora porque é totalmente grátis. Então é isso, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.